Olá, igreja, mais uma vez aqui com vocês, para nós continuarmos essa jornada da graça, para nós entendermos mais uma vez sobre mais uma experiência que a graça de Deus me traz. E hoje, em especial, quero falar sobre a graça sustentadora. Quero que a gente venha entender sobre mais essa experiência na nossa conversão, sobre mais essa experiência que a graça me traz. Em algum momento da nossa vida, depois que nós nos santificamos, que nós entendemos que nós precisamos buscar santidade, o Espírito Santo fala no meu coração que Ele me sustenta. Ele me promete que Ele me sustenta, Ele me ajuda em todas as minhas dificuldades. Eu escrevi uma frase aqui sobre o livro mesmo, o livro do discipulado, o Caminho, a Verdade e a Vida, que é muito interessante. Nenhuma ferida é tão profunda, nenhum pecado é tão terrível que a graça não possa transformar, curar e restaurar por completo. Que lindo, né? Que lindo saber que a graça de Deus, ela pode me curar, ela pode me transformar, ela pode me ajudar em todo o processo da minha vida a ser uma pessoa melhor. E é bem isso. Nós amamos a Deus, nós temos um relacionamento com Deus, mas o amor que eu tenho por Deus, ele implica em ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de troca. Deus me ajuda e eu o amo todos os dias. Deus, o Espírito Santo me sustenta, mas eu preciso praticar também, né? Eu preciso buscar, eu preciso aceitar, eu preciso me disciplinar, a regar essa plantinha que Deus coloca no meu coração. A regar para dar os frutos mesmo, a regar esses frutos do Espírito Santo de Deus na minha vida. Isso são as obras, as boas obras que nós fazemos. Dia após dia, dentro da minha vida, me sustentando, me ajudando. O Espírito Santo faz isso, a graça de Deus faz isso. Me ajuda, o Espírito me ajuda em todas as minhas dificuldades, me ajuda a me aperfeiçoar como cristã, a buscar a presença dEle todos os dias, a me sustentar nas mãos poderosas dEle, a entender que as coisas vão acontecer de ruins na minha vida, mas que eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, que me sustenta, que me dá força todos os dias da minha vida. E é assim que eu caminho, é assim que é a jornada da graça, caminhando, entendendo que o Espírito Santo de Deus está comigo, Ele está me sustentando, Ele está me direcionando, Ele está dentro de mim me falando o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar e o quanto eu preciso me disciplinar, é uma disciplina, me disciplinar a ser uma cristã melhor a cada dia. Eu, nesse estudo, eu mesma classifiquei duas coisas muito importantes para a gente não se afastar dos caminhos de Deus. Primeiro, claro, o que a gente está falando agora é o Espírito Santo de Deus. Sem Ele não tem como eu ficar diante de Deus, não tem como eu me sustentar na graça de Deus. É o Espírito Santo que me sustenta, Ele que me direciona, Ele que me dá a sustentação necessária para eu permanecer de pé diante dele, para eu permanecer diante da presença de Deus, para eu não me desviar dos caminhos do Senhor. E o segundo lugar, tão importante quanto o Espírito Santo de Deus, é eu amar Deus acima de mim mesma. Eu preciso amar Deus mais do que eu me amo. Ah, Josi, mas eu amo. Não, é muito difícil amarmos a Deus mais do que nós mesmos. Nós estamos muito interessados no que Deus oferece para nós. Nós nos colocamos muito no centro da nossa vida. Então, quando a gente vai numa igreja, a igreja precisa nos agradar, o pastor precisa nos agradar, as situações precisam nos agradar. Porque se o culto não falar comigo, não foi bom. Porque se a igreja não for boa o suficiente para mim, ela não é boa. Porque se o pastor não for legal comigo, não tá bom. Se eu perdi bens materiais, não dá pra mim, não dá, o evangelho não dá pra mim, ser de Deus não dá pra mim, se eu perdi uma pessoa que eu amo, não dá pra mim. Então nós nos amamos mais do que a Deus, e nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos sustentar todos os dias, e nós precisamos amar a Deus acima de nós mesmos, para que isso seja real, para que o cristianismo seja real dentro de nós. Porque se você estiver amando você e que tudo que acontecer ao seu redor é você culpar Deus, você precisa rever se você realmente é um cristão. É claro que a dor,
a pressão do mundo e a dor, ela vai te ferir. E talvez você vai chorar e vai sentir a pressão do mundo e a pressão da vida e a dor das dificuldades, dos acontecimentos ruins. Mas culpar a Deus precisa estar fora de questão. Porque Ele não tem culpa nenhuma. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E Ele está dentro de você para te direcionar, para te sustentar. Só que as coisas na nossa vida acontecem mesmo. Há um livro que eu li há muitos anos atrás, eu citei ele no vídeo anterior, do Harold Kushner, cujo título é assim: Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. E realmente, há coisas ruins que acontecem com as pessoas boas a todo o momento. E Deus enxerga a morte muito diferente do que nós enxergamos. Eu falei no vídeo passado que Deus enxerga o ser humano diferente do que a gente enxerga, e também Deus enxerga os acontecimentos diferente do que nós enxergamos. Nós temos um olhar bem diferente. O olhar de Deus é um olhar santo, espiritual, totalmente espiritual. Então Deus enxerga a morte de uma outra maneira e todas as pessoas vão morrer em algum momento. Então, e também a nossa vida acontece coisas ruins porque nós estamos aqui. Uma vez eu ouvi de um pastor que a igreja só não é perfeita porque nós estamos dentro dela. Então, onde o ser humano está, sempre acontecem coisas ruins. Não culpe a Deus pelos acontecimentos ruins na sua vida, porque isso só mostra que talvez você nunca esteve tão perto de Deus como deveria estar. E diante dessa graça sustentadora, eu quero falar um pouco do meu testemunho. Continuar o meu testemunho, porque eu percebi que o Espírito Santo me sustentou em todos os momentos da minha vida, principalmente nos momentos mais difíceis. E quanto é importante você regar sempre, você buscar a Deus sempre, você estudar, porque um dia você vai precisar de queimar esse combustível aí. Entendeu? Vou voltar para o meu testemunho rapidamente. Eu casei com o Rodrigo, né? Eu esperei em Deus, esperei uma oportunidade de Deus para eu casar com um homem de Deus, para eu realizar o meu sonho de ser mulher de pastor e realizar junto com o Rodrigo de ser esposa. Então nós fomos para o Mato Grosso do Sul, moramos no seminário, no alojamento do seminário durante 1 ano e meio. Nós fomos para Piracicaba depois disso, trabalhamos lá não tinha seminário, então nós fomos para Campinas, moramos mais 2 anos dentro do seminário em Campinas. Depois nós fomos para Pederneiras, onde o Rodrigo pastoreou, foi pastor de jovens, um pastor auxiliar, ele auxiliou o pastor Wagner durante 2 anos. Fomos para Avaré, onde o Rodrigo foi pastor titular durante 2 anos. E aí o Rodrigo disse para mim que talvez isso não era o que ele queria para a vida dele. Estava muito difícil para ele ser pastor. Então ele gostaria de ir. Nós fomos para Ribeirão Preto, onde ele arrumou um emprego como protético odontológico, que era uma profissão dele. E nós fomos para Ribeirão Preto. Lá nós estávamos uma vida praticamente estável. Ele estava ajudando numa extensão do seminário da Igreja do Nazareno. Ele era professor e isso estava no coração dele. Eu quero ser professor, eu quero ajudar com o meu talento de pregador, mas também ele gostava muito de estudar, de ser professor. E se passou mais ou menos 2 anos, eu tinha ficado grávida, tinha tido eu fiquei grávida depois de praticamente 10 anos de casada. Depois de nós passamos por muita coisa, lutarmos para realizar esse sonho do Rodrigo de ser pastor, aí a gente decidiu, acho que agora chegou a nossa hora, né, de ter um filho. E enquanto a tinha 10 meses, nós voltamos para Mococa, que era um sonho do Rodrigo montar um laboratório aqui em Mococa. Então nós alugamos uma casa que tinha um laboratório, uma edícula no fundo, ele montou um laboratório e nós começamos a frequentar a Igreja Nazareno aqui de novo e aos poucos ele foi ajudando um pouquinho o pastor Dário. Por que um pouquinho? Porque depois de 10 meses que nós estávamos aqui, o Rodrigo começou a se sentir muito mal. Ele começou numa jornada assim de pregação, ia ser chamado para pregar em Franca, em Avaré, em Ribeirão Preto, e ele começou a se sentir muito mal, começou a sentir muito cansaço, coisa que ele não sentia, reclamar de estômago ruim, não consigo comer. E daí ele foi
foi sentindo muita fadiga, provavelmente, Josi, nossa, não tô conseguindo trabalhar direito, nem chegar ao meu quintal, eu tô sentindo muita fadiga. E isso, em um mês, foi piorando muito, muito mesmo, a ponto dele não conseguir respirar direito. E foram em vários médicos, fizeram vários exames, ninguém encontrava o que ele tinha. E aí, numa consulta com o Dr. Mazotti, ele retirou um pedacinho do tecido daqui da barriga dele, na pele, onde tinha uns tumorzinhos, que pareciam umas cicatrizes. E no outro dia o Rodrigo falou pra ele: doutor, eu tô muito mal. Ele falou: vai pro hospital que eu vou pedir pra fazer um raio-x em você. O Dr. Mazotti foi um anjo de Deus, enviado por Deus na vida do Rodrigo, porque nós pagamos uma consulta e todo o resto ele fez pro Rodrigo, sem receber nada por isso. Ele internou o Rodrigo, ele perguntou se o Rodrigo tinha plano de saúde, o Rodrigo disse que não tinha. Ele fez tudo por conta própria, ele ficava até tarde da noite, preenchendo formulários do Rodrigo, quando ele recebeu o diagnóstico de câncer, para poder encaixar o Rodrigo em alguma vaga. E foi terrível o diagnóstico de um câncer. Só que ainda assim, ele teve um diagnóstico de linfoma. E quando nós chegamos em Barretos, no tratamento do Rodrigo, em Barretos era bem pior. Era uma leucemia com manifestações diferentes, com um tumor no mediastino e tumores na pele. Então foi bem pior do que nós imaginávamos. Foi momentos terríveis, porque nossa família, quando eu falo nossa família, eu, o Rodrigo e a Lia, dependíamos totalmente do Rodrigo. Nós não tínhamos segurança nenhuma. Pelo contrário, nós tínhamos dívida, porque nós tínhamos acabado de montar um laboratório. Nós tínhamos dívida de carro, dívida de laboratório, nós não tínhamos nenhuma reserva, nós não tínhamos plano de saúde, nós não tínhamos um salário fixo, nós não tínhamos nada. Nós não sabíamos o que ia acontecer com a nossa vida financeira e tudo mais. Mas mais do que vida financeira, nós não sabíamos se o Rodrigo ia sobreviver ao tratamento. Então foram momentos muito difíceis. Para o Rodrigo, principalmente, para mim também. Foi a semana do diagnóstico do Rodrigo, foi uma semana onde eu sofri muito. Porque é óbvio, quando você recebe um diagnóstico de um câncer, de uma proporção dessa, é praticamente um diagnóstico de morte, né? Você não tem como não passar pela sua cabeça a morte, não tem como passar pela sua cabeça como eu vou ficar criando uma filha sozinha. E é óbvio que isso passava pela minha cabeça. Entre a razão e a esperança, sempre. Não sei se o Rodrigo vai sobreviver. Só que eu tentei ser a melhor pessoa possível. E aí que está a magia do casamento. Ou a magia, né? Ou o poder de Deus no casamento. Porque você entende que depois de Deus, a pessoa que mais vai estar com você, vai te ajudar, é o seu cônjuge. Entenda bem isso. A pessoa que mais vai estar com você é o seu cônjuge, ou deveria ser. E você começa a entender, e eu comecei a entender que o meu casamento ali, ele se resumiu a amar, independente do que ele pode me oferecer. Eu amei o Rodrigo e eu tenho certeza que o Rodrigo me amou ainda mais. Eu cuidei do Rodrigo, deixei minha filha com a minha mãe e ficava de manhã até anoitecer com o Rodrigo, fazendo os exames, cuidando dele durante 4 meses de internação. A Leila também, uma força tremenda, ia todos os dias também dormir com ele, porque ali a mamava no peito, era bebezinha ainda, tinha um pouco mais de 1 ano e dependia muito, queria muito ficar com a mãe. E também, como durante o dia era mais fácil eu ficar para poder dar banho no Rodrigo e conversar e estar ali com o Rodrigo, nós optamos por isso. Esse foi o melhor jeito. E foi momentos muito difíceis, muito. Só que eu posso dizer para você, não que eu sou santa, mas sem sombra de dúvida, que em nenhum momento eu olhei para Deus e culpei a Deus disso. Nenhum momento. Eu não sei se o Rodrigo se revoltou em algum momento, porque ele se fechou bastante. Mas em nenhum momento eu culpei a Deus. Eu gastei o combustível que eu tinha regado durante os anos da minha vida com Deus. Eu entendi que Deus, até porque eu tinha lido aquele livro, que Deus não tinha nada a ver com os problemas que estavam acontecendo. E que Ele iria estar comigo, Ele ia me sustentar em todos os momentos. E eu tive tanta certeza que eu não tive medo. Eu não tive medo algum.
E as coisas foram acontecendo. Pessoas começaram a nos abençoar financeiramente. E nós não passamos nenhum tipo de dificuldade enquanto o Rodrigo, em 5 meses, nós não passamos por nenhum tipo de dificuldade. O Rodrigo foi sustentado por pessoas com um coração disposto a amar, um coração disposto a se doar pelo outro. E pessoas assim que não tinham nem condições financeiras e nos ajudavam. E nós recebemos muito mais do que nós merecíamos naquele momento. E eu entendi o amor de Deus, eu entendi o sustento de Deus. Eu entendi muito mais o sustento de Deus, muito mais do que financeiramente, porque financeiramente não seria nada. Eu entendi o sustento de Deus dentro de mim, me sustentando, me dando força, me ajudando naquela dificuldade tremenda, entendendo que Ele estava comigo todos os momentos e que a sua graça me bastava ali naquele momento. Entendendo que eu não estava passando pelo pior momento da minha vida sozinha, porque Ele estava comigo, me direcionando em todos os momentos da vida dele. Isso é a graça sustentadora na nossa vida. Deus me sustentou e sustentou o Rodrigo durante 4, 5 meses da nossa vida. Um dos maiores sofrimentos psicológicos de uma pessoa saber que ela pode morrer a qualquer momento, de que ela recebe um diagnóstico terrível e que depois, na sua última semana, ela recebe um diagnóstico de que dificilmente você vai sobreviver. Isso é terrível, é terrível. Mas há um Deus poderoso que te faz entender que há uma vida além desse espaço, desse momento aqui que nós estamos passando nessa terra. Há uma vida com Deus, há uma eternidade com Ele. Quando o Rodrigo faleceu e eu abracei o corpo dele, ainda no peito ainda quente, os pés gelados, naquele momento foi a minha despedida. No velório, eu nem chorei muito. Eu pensava que ali o Rodrigo já não estava ali. Mas eu sabia que aonde o Rodrigo estava, eu tinha certeza disso. Que o Rodrigo não estava mais aqui. Que ele tinha sido realmente curado totalmente, curado pela alma. Não é fácil. Não é fácil. Talvez qualquer um de nós se desvia nesse momento. Olha e fala, pelo amor de Deus, o que aconteceu comigo? Como eu vou fazer agora? Como eu vou criar uma filha sozinha? Eu não tenho profissão, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada. O que eu vou fazer agora com uma criança de menos de 2 anos de idade? O que eu vou fazer? Qualquer um talvez iria se desesperar nessa situação, até eu. Só que eu posso te dizer que o Espírito Santo de Deus me sustentou. Me direcionou, me acalmou, me fez entender que tudo ficaria bem, porque Ele estaria comigo. Eu não poderia colocar esse peso diante de Deus, eu não poderia colocar esse peso em Deus, de falar para Deus, Deus, olha o que o Senhor fez com a minha vida, porque não foi assim. Todos nós vamos morrer um dia, todos nós vamos morrer um dia, seja de câncer, seja de Covid, seja de infarto, seja de acidente, porque as coisas acontecem. As coisas acontecem pelo nosso livre-arbítrio, não sabemos muito bem porquê, mas elas acontecem. Com cristão ou com não cristão, todas as pessoas passam por dificuldades. Então decida hoje, passar suas dificuldades sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o seu salário talvez não seja aqui, mas seja estar com o Senhor todos os dias. E aproveitar de uma vida eterna. Que Deus te abençoe muito. Eu vou continuar falando nesse último vídeo sobre o restante do meu testemunho, quanto Deus falou comigo no momento da morte do Rodrigo e no momento que ele morreu e depois, logo que eu fiquei viúva e sozinha com a Liá. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo.